Olá pessoal do Facebook, estou aqui, eu, Alexandre Soares Campos, com Paulo Lúcio Carteirinho, para mais um informe da sessão da Câmara de Vereadores, de 24 de setembro. Agora são 15 para 1 da manhã, mais ou menos, a gente está fazendo esse informe, acabamos de sair da Câmara. Como vocês podem notar pelo horário, hoje o tempo se estendeu, né? Extrapolou até o horário mais ou menos estipulado, lá de 5 horas de sessão. Depois teve muitas discussões na Câmara, uma discussão predominante. Depois, com o grande expediente, ela se estendeu até esse horário. Bom, hoje a gente vai fazer um negócio diferente. Hoje nós não vamos pontuar todos os itens da pauta da sessão. Primeiro que a gente queria se alongar muito, então eu vou deixar a pauta da sessão para o informe do Carteirinho, que ele já faz escrito, e nós vamos falar especificamente de um assunto que predominou na Câmara hoje, que foi a questão de uma denúncia que o Ministério Público recebeu em relação ao contrato estabelecido entre a Prefeitura Municipal de Cataguases e o vereador Serafino Couto Espíndola, né? Então a gente vai falar um pouco sobre o que aconteceu nesse âmbito aí. Bom, da minha parte, eu vou começar a falar o seguinte: a gente sempre dá o destaque da sessão, né? Todo informe, o Carteirinho começou com isso, eu achei legal, a gente continua nos vídeos. Então eu vou começar com o meu destaque da sessão. Eu vou dar nota 0 para a Câmara de Vereadores. E aí, Alexandre, você vai colocar todo mundo no bojo? É óbvio que alguns vereadores merecem 0 e outros não merecem 0. Mas eu entendo que a Câmara em si, como um todo, como entidade, como instituição, ela não cumpriu o seu papel, que era o que esperava a população de Cataguases. Depois eu vou explanar um pouco mais sobre que a gente tem que entender que o fato não acabou e não morreu. Aconteceu um episódio hoje, mas vai ter consequências disso daí, vai ter um desdobramento e vai continuar algumas coisas. Mas eu entendo que a Câmara os vereadores teriam que tomar uma atitude, uma posição de investigar os fatos, de apurar os fatos. Eu coloquei, inclusive eu quero fazer um parênteses aqui, porque eu conversei com o vereador Serafim no meio da sessão, e ele, na sua defesa, ele colocou que ele foi execrado nas redes sociais, que ele já estava condenado nas redes sociais. Então eu gostaria de deixar bem claro que no Cataguases Sem Censura eu fui o primeiro a postar, chamando as pessoas para irem à Câmara, para acompanhar hoje essa votação, e eu coloquei muito claro lá, que eu achava que a Câmara tinha que investigar os fatos. Se ele era culpado, tinha essa possibilidade ou não, era essa investigação que ia apurar. Então, em momento nenhum, e não teve comentário nenhum também já o condenando, né? Apesar de ter alguns indícios, foram colocado uma imagem lá dos pagamentos recebidos por ele, da prefeitura, através do portal da transparência. Então, os fatos existem. A gente sabe que ele foi na rádio e assumiu publicamente que tinha negócio com a prefeitura, né? Então esse é o fato. Mas os vereadores, 7 vereadores, 7 ou 8? 8 vereadores. 8-6. A votação foi 8-6, depois a gente vai falar do que foi essa votação. Entendeu que não caberia instalação da comissão processante. Então eu fiquei decepcionado. Eu acho que, na verdade, eu vou até dar minha opinião pessoal, eu acho que não vai dar em nada a questão do contrato. Eu acho que tem ampla defesa, ele tem direito de defesa e tal, ele ia conseguir por algumas vias. Acho que tem algumas questões legais aí que ia acabar mostrando que esse contrato não era ilícito. Opinião minha. Mas eu acho que a Câmara de Vereadores tinha obrigação de abrir essa... né? Então, eu vou ler aqui a Lei Orgânica do Município de Cataguases, o que ela fala sobre isso, sobre essas questões, né?
Então, assim, não é porque hoje também não aceitaram a denúncia do Ministério Público, depois o Carteirinha vai explicar isso melhor, que acabou aí. Eu acho que ainda tem coisas por vir aí. Então, a Lei Orgânica do Município, no seu artigo 33, ele fala o seguinte: os vereadores não poderão, inciso 1º, desde a expedição do diploma, ou seja, ele foi diplomado ano passado, né, num evento que teve lá no Humberto Nova, recebeu o seu diploma, firmar ou manter contrato com o município, suas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações ou empresas concessionárias de serviços públicos municipais, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. Bom, esse item aqui já fala que ele não poderia ter o contrato com a prefeitura a partir do momento que ele recebeu a diplomação. Como ele recebeu a diplomação no ano passado e esse contrato já existia no ano passado, ele foi feito um aditivo esse ano, então desde o ano passado já não poderia, teoricamente, vamos dizer assim, ter esse contrato com a prefeitura. Sobre isso aí, você citou e estava debatendo aqui antes, realmente a gente não tinha tentado sobre isso, deixa bem claro aqui, né, quando ele fala firmar ou manter contrato, ou seja, se ele tinha um contrato, pelo que eu entendi aqui, ele não deveria esse contrato ser desfeito, né? Ter rescindido o contrato. Tendo em vista que deixa bem claro aqui, artigo 33, inciso 1, a linha, né, A, firmar ou manter contrato com o município. Pronto, ele continuou, então subentende que o ex-prefeito automaticamente, se for criar uma comissão, uma CPI, algo assim, também teria que dar explicações porque que esse contrato foi mantido, já que esse contrato é da agência passada. Né? Aí entra uma questão, Carteirinha, de interpretação da lei, porque, por exemplo, o contrato existe, é fato. Mas aí você tem a lei 8.666, que fala de licitação pública, de contratação de serviços e materiais públicos e tal, que vai dar uma outra interpretação que está na Constituição. Então, se você fosse pegar ao pé da letra o que está escrito aqui, ó, está errado. Ao pé da letra disso que está aqui, está errado. Não pode firmar contrato. Tem um contrato firmado, isso é fato. Inclusive estava lá a cópia do contrato na denúncia do Ministério Público. Segundo esse contrato, não querendo sair em defesa de executivo ou de vereador, parece que segundo foi falado lá, há mais de 30 anos ele presta serviço para a prefeitura. Para quem não sabe, a Saibo, onde que o vereador ele fornece para a prefeitura a Saibo, parece que há mais de 20 anos, então nos governos Tarcísio, William... Essa saibreira fornecia, ele comprou há tem pouco tempo, que ele é dono. O Serafim não presta serviço há 30 anos, ele, há 2 anos e tal, ele falou. O local lá, a empresa lá presta serviço para a prefeitura, agora, sendo que agora o Serafim é vereador. É o vereador, eu não sei se é o dono, não sei como é que está a razão social lá. Não, o contrato está no nome dele, está assinado com o nome dele, eu vi a cópia do contrato, está lá. E os pagamentos na prefeitura, pelo site, pelo portal da transparência, também estão no nome do vereador. Então eu quero dizer o seguinte, pelo artigo 33 está errado. Aí vai vir outras questões jurídicas que eles vão usar. Dizem que é a única saibreira do município, que é o mais barato, então tem interesse público, enfim, tem essa questão. Aí eu digo o seguinte, que não é porque hoje aconteceu essa votação desfavorável que acabou por aí. Porque, por exemplo, no artigo 34, logo depois desse 33 que fala que ele não poderia ter firmar o contrato, fala o seguinte: perderá o mandato o vereador, inciso 1º, que infringir quaisquer das proibições estabelecidas no artigo anterior. Então, se ele tem contrato firmado, ele já está infringindo o artigo anterior, então ele perderia o mandato. O parágrafo 2º desse artigo 34 fala o seguinte: no caso do inciso 1º deste artigo, a perda do mandato será decidida pela Câmara de ofício ou mediante provocação de qualquer vereador ou de partido representado na Câmara, assegurada ampla defesa. Então aqui ainda existe essa questão que pode vir a acontecer se algum vereador ou partido que tem representação na Câmara estimular a mesa diretora. Sobre essa proibição, até procurar entender por que ela tem um significado, por que o vereador não pode prestar serviço para o município? Porque ele é o fiscal do município. Então, como é que ele fiscaliza ele mesmo, a empresa dele? Também há um grande entendimento, a questão de pode entender se é uma compra de apoio parlamentar,
pode ser um tráfico de influência, ele usar um mandato para obter uma vantagem. Então, por isso que a lei ela deixa claro nesse sentido, por isso que ela cria essa proibição, para não criar nenhum vínculo entre o vereador e o executivo, para acabar com tudo que poderá vir, alguma suspeita, algum favorecimento, alguma compra apoio parlamentar, não nesse caso específico. Então, a lei basou toda nesse sentido aí, e a lei ela não proíbe, ela proíbe por causa disso, para não criar vínculo entre o vereador e o executivo. Inclusive, foi interessante hoje, porque o vereador Serafim sempre falou que ele não era oposição e nem era situação, ele era de posição, concorda? Sempre falou isso. Mas hoje, na sua defesa, ele falou que não, que ele faz oposição cerrada ao prefeito, então que ele não tem benefício nenhum com isso, que fez inclusive o contrato a pedido do município. Ele falou que ele não queria fazer o contrato, estava segurando, ficou mais de 40 dias para assinar o contrato, e aí a prefeitura começou a cobrar dele, que precisava de fazer, de arrumar as estradas do município, e que não fazia porque ele não queria vender o saibro, e aí ele acabou cedendo e fazendo um contrato com o município. Bom, então no meu entendimento, baseado na lei orgânica do município, existe aqui uma questão que você tem que ser investigada. A lei, talvez aqui, ela dá margem, na verdade, não a lei orgânica do município, porque ela não dá margem para dúvidas. Tá aqui, você tem contrato, está errado. Se está errado, é passivo de cassação. Então, existe essa possibilidade ainda. Hoje, aconteceu o seguinte, eu fiquei decepcionado mesmo com a votação. Eu esperava que se eu fosse o vereador, eu mesmo chegava só, olha, abre a investigação, eu não tenho nada a temer. Como ele falou que não tem nada a temer, ele falou claramente, falou, não estou jogando nada debaixo do tapete. Agora, foi uma votação aberta e nominal. Aí teve um vereador, não falo o nome, chegou no final depois da sessão comigo e falou assim, Alexandre, a gente tinha que repensar essa votação aberta. Porque eu entendo o vereador falando que se a votação fosse secreta, teria sido aprovada. O que você acha? É difícil ser. Eu acredito que, acho que não, essa comissão acho que não seria criada. Eu acho que a primeira coisa aí, sobre essa comissão aí, eu não vejo maldade por parte do Serafim em tirar proveito porque o executivo, no momento aí, ele falou lá, ele sempre mantém a posição dele, desde o mandato dele, ele vem fazendo oposição, apesar de ele não assumir isso publicamente, que ele fala que é de posição, mas ele vem fazendo oposição, e não mudou, independente do contrato ou não, ele continuou da mesma forma. Então, em nenhum momento eu vejo que esse contrato veio a calar a boca do vereador, ou veio para fazer algo assim. Ele deixou claro que ele não queria fazer esse contrato com a prefeitura, mas que parece que não conheço, parece que só tem a empresa dele para fornecer. Eu não conheço essa área, não é minha área, essa parte de não. Por isso ele fez o contrato com a prefeitura visando o bem público, porque parece que não tem outra empresa lá. Então eu não vejo sinceramente, apesar de estar contra a lei, esse artigo aqui 33, eu não vejo mal nenhum do vereador prestar serviço para a prefeitura. Agora, eu defendo que seja feita licitação, permitido com outras empresas. Aí eu não sei se tem outras empresas. Eu gostaria de saber por que não foi feito dessa forma, por que escolheram a empresa do vereador, por que só ela presta serviço. Aí é um outro debate que a comissão poderia investigar, mas a princípio eu não vejo irregularidade, sem ser esse artigo 33 aqui, que diz que não pode, mas do vereador não prestar serviço para a prefeitura. Eu queria deixar claro uma coisa, não é empresa do vereador, porque o contrato está feito com pessoa física. Então não é uma empresa, é pessoa física e tal. E talvez a saída jurídica que pode resolver essa questão é exatamente o interesse público. Essas questões lá, se é uma jazida, se tem despesa de licitação, se cabe licitação, se não cabe. Eu tive informação de que não caberia licitação nesse caso. Então esse é o caminho que pode acontecer. Então, a gente queria informar para vocês o que de fato aconteceu hoje. O Ministério Público recebeu uma denúncia anônima sobre esse caso, que é normal e não tem nada de ilegal nisso. Inclusive no site do Ministério Público, quando você preenche o formulário de denúncia, eu já fiz denúncia pelo Ministério Público, ele tem
um checkboxzinho lá, você preenche seus dados, eles perguntam assim, deseja manter o anonimato? Você marca. Então ele não vai a informação de quem é o denunciante. Então é normal. O 190 da Polícia Militar, você pode ligar, pode fazer denúncia, você não precisa se identificar para fazer denúncia. Então isso é normal, denúncia anônima. Então não vejo problema nenhum. Teve alguns vereadores que votaram pelo não, dizendo que, como foi denúncia anônima, eu vou votar pelo não. Balela. Deveriam ter, você não tem impedimento nenhum, tá? Para isso. O Ministério Público, então, mandou para a Câmara de Vereadores um ofício dizendo: recebemos essa denúncia e queremos informações e providências dessa casa. Bom, a presidência da casa entendeu que essas providências, aí pegando apenas a parte de providências, seria a instauração de uma comissão processante. Chama comissão processante, que é específica para analisar infrações políticas administrativas dos vereadores. Está no artigo 102 do regimento interno da casa. Então, o que o artigo fala lá? Que vai a plenário a votação pela aceitação da denúncia. E que, aprovando a aceitação da denúncia, é automaticamente estabelecida essa comissão. Então, criou uma série de confusão essa interpretação da lei. Alguns vereadores falaram o seguinte: olha, eu não acho que tem que ser comissão processante, eu acho que tem que ser uma comissão de assuntos relevantes, né? Mas no regimento interno, no meu entender também, fala de comissão processante, não fala de assuntos relevantes. E aí teve várias defesas, vários vereadores definiram isso e tal. E muitos vereadores, eu vou citar aqui alguns, se eu esquecer de algum, você me fala. O Beleza foi o primeiro a votar e falou: olha, eu sou a favor da comissão de assuntos relevantes, por isso ele votou não. O Vinícius também foi a mesma coisa. O Fernando Amaral votou não pelo... da base do governo. Votou não para... Não tem nada a ver com o governo. Não, porque tá ali, mas votou falando que não era denúncia não, então ele votava por não. Michelangelo. O Michelangelo votou não, mas eu digo assim, votaram por causa de assuntos relevantes. Isso. Né? E não era contra que... O Joãozinho de Vista Alegre votou não também, que era a favor de assuntos relevantes. Então, assim, mas enfim, então a rejeição no final, eu acho que os vereadores acabaram confundindo um pouco as coisas. A rejeição no final foi da denúncia, então eles não aceitaram a denúncia do Ministério Público. O que também não quer dizer... Não vejo dessa forma não, mas... a gente discorda desse ponto, acho que não é denúncia. Vamos tentar explicar. O vereador foi na rádio e citou lá que tinha contato com a prefeitura. Ponto. A partir daquilo ali, passou, isso faz muito tempo já. Um cidadão foi no Ministério Público e mandou uma denúncia. Pegou o contrato na prefeitura, que o contrato é público, qualquer um pode ter o contrato lá, e fez a denúncia no Ministério Público citando esse artigo, que o vereador está prestando serviço para a prefeitura. Ele foi direto ao Ministério Público, passou pela Câmara. O Ministério Público mandou um ofício para a Câmara, dizendo, questionando a Câmara qual a informação e as providências estão sendo tomadas em relação à denúncia tal, e arquivando o contrato. Você acabou de falar da denúncia. Justamente. Isso. Só que a Câmara até então não sabia dessa denúncia. Essa denúncia só chegou na Câmara mediante esse ofício. Até então não tinha esse assunto na Câmara. A gente acompanha a Câmara, em nenhum momento a Câmara se debateu sobre a questão. O que a Câmara tinha que fazer, a da presidência? Encaminhar uma resposta ao ofício que foi encaminhado ao Ministério Público. O que o Ministério Público quer saber? Se tem boa informação e quais são as providências. A Câmara tinha que fazer o seguinte: até a presente data, a Câmara desconhecia tais denúncias. A partir desse ofício, a Câmara tomará as providências. Será criada a comissão para investigar. Pronto, mandar para o Ministério Público a resposta. No Ministério Público, ele mandou o ofício, você vai mandar uma resposta para ele. Passou essa resposta para o Ministério Público, a Câmara agora vai fazer o papel de casa, que é criar uma comissão, podendo ser processante ou assuntos relevantes. Uma ou outra. A de processante, ela tem mais a ver com a matéria, porque ela trata de um problema administrativo envolvendo o vereador. Só que, por que os vereadores entenderam que foram assuntos relevantes? Porque eles gostaram de entender se tal denúncia procede.
Foi isso que eu entendi, que todos eles defenderam, porque denúncia vai ter. Nós temos que primeiro, eles defenderam que eles primeiro têm que investigar se a denúncia procede. Procede, então vamos criar outra comissão. Primeiro eles querem averiguar a denúncia, se procede, como é que está, para depois se criar uma processante e revocar se pedir uma cassação de mandato. Eu discordo de você só no ponto, Caterina. Porque como veio o contrato junto, a prova de que a denúncia procede, estava lá. Procede. Então ela procede. Aí eu vejo um problema aqui que me ocorreu agora, que você tem duas leis, a lei orgânica e o regimento interno, com dois textos, às vezes conflitantes. Então, eu, por exemplo, quando fiquei sabendo do caso, o primeiro lugar que eu fui foi na lei orgânica do município. E a lei orgânica é muito clara, que a lei orgânica, ela é a constituição do município. Ela que determina a lei do município, é como se fosse a Constituição Federal, só que em âmbito municipal. O regimento interno é da casa. Então eu acho que, na minha concepção, a lei orgânica está acima do regimento interno da casa. E a lei orgânica é muito clara em proibir qualquer vínculo. Ela proíbe de executar pronto. Então, ou seja, o contrato teria que ser desfeito. O regimento interno, o que vai fazer com esse vereador que praticou esse ato, se for comprovado, se entender que realmente foi um ato criminoso. Beleza, mas acontece que a lei orgânica, que está acima do regimento interno, também prevê punição. Então, é a mesma coisa, só para o pessoal entender, é o seguinte: eu posso fazer uma lei municipal, mas se ela for inconstitucional, não importa que tenha uma lei municipal para isso. Quem vale é a Constituição, porque a Constituição é a Carta Magna. A lei orgânica do município é a Carta Magna do município.Ela está só abaixo da Constituição Federal e da Constituição Estadual. Então, o regimento interno, ele está abaixo da lei orgânica do município. Então, quem está mandando, quem manda, quem tem prevalência é a lei orgânica. E a lei orgânica é muito clara: não pode firmar contrato, se firmar tem punição. Então, no meu entender, a denúncia ela já estava lá comprovada os fatos, não havia necessidade de investigar para saber se o fato era verídico. O fato é verídico. E o próprio vereador confirmou que tem o contrato. Ele confirmou na sessão da Câmara que tem o contrato. Eu não estou aqui, veja bem, podia ser o Serafim, podia ser o Romilhares, podia ser o Magelo, podia ser o Rufino, quem for que seja que estivesse nesse caso, só deixar bem claro isso. Eu acho que tem que seguir as leis, as regras, e eu acho que a Câmara hoje não seguiu as regras. Só a minha humilde opinião, eu acho que não seguiu as regras. Então, voltando lá no início, meu destaque da sessão, 0 para os vereadores que não, eu acho que não atenderam ao ansejo da população. E aí, aconteceu um fato inusitado e engraçado nessa sessão, que uma pessoa ligou para uma pizzaria e pediu uma pizza de calabresa. A pizza chegou lá na pizzaria, eu já coloquei uma foto aí no Facebook, né, dessa pizza. E para mim não vai acabar em pizza. Eu acho que ainda não acabou ainda, mas esperava-se um pouco mais dessa sessão. Justamente você citou aí a questão, eu sabia que poderia acontecer esse risco aí. A Câmara ela pensou via regimental, ela não pensou politicamente. Eu acho que na política nós temos que pensar politicamente, né? A Câmara, os vereadores acreditavam que poderia ser criada essa comissão processante. Eu não vejo mal nenhum na processante ou tal lá. A única diferença das processantes relevantes é que a processante ela pode gerar uma cassação de mandato, algo mais... Mas o Santos, desculpa interromper, mas o Serafim, ele que falou o seguinte: eu acho que a processante, a defesa dele, pessoal, faz uma relevância, a processante que o nome é mais forte. Agora, vai abrir, mas o que vai acontecer na Câmara, Caterina? Vai haver um projeto de resolução criando a Comissão de Assuntos Relevantes para investigar, mas eu acho que já vai ser aprovado. Aí, se não for aprovado, aí é pizza mesmo. E a Comissão de Assuntos Relevantes, no seu relatório final, pode sugerir a criação de uma CEI, de uma comissão processante, ou até mesmo já sugerir a cassação do próprio vereador. Mandato, decoro, né? Quebra de decoro e tal. Eu acho que vai existir meios, eu acho, na minha opinião, que já falei no início aqui, que vai existir meios legais para provar que não é ilícito o contrato. Eu acho que vai acontecer isso.
Eu acho que tem argumentos, até o Titonelli defendeu muito bem também o Executivo, falando o seguinte, que ele não acredita, e eu também não acredito, que a Procuradoria do município iria deixar o município firmar um contrato com o vereador sabendo que poderia dar problema. Então eu entendo que vai haver alguma questão aí que vai... Se for comprovado que isso é ilegal, além do vereador poder vir com uma possível punição, perda de mandato, suspensão, não sei qual é a que vai ligar, automaticamente o prefeito também poderá responder o processo, porque afinal de contas o Executivo fez o contrato lá, e como a gente viu aqui no artigo 303, a partir do momento que o vereador foi diplomado, ele não poderia, então o outro prefeito também cometeu um crime. Então, se você for ver, se for comprovado essas investigações entendidas assim, que o vereador não pode firmar contrato com a prefeitura, então esse crime está acontecendo desde a diplomação dele. Então, ou seja, desde novembro, dezembro, que esse crime vem acontecendo. E agora que ele já vinha, parece que foi feito o contrato agora em abril de 2013, eu não sei se foi renovado, se foi feito aditivo, eu não conheço o contrato, confesso. Foi feito aditivo. Pelo que eu entendi lá, ele tinha um contrato e foi aditivo que ampliou esse prazo para suspensão lá. Sobre essa questão da CPI, terminar em pizza aí, pegou muito mal para a Câmara. Eu sabia que isso ia acontecer, já imaginava isso, que eu tinha quase certeza que essa comissão de processantes não iria passar. Pelo que eu já conheço o estoque da Câmara, a oposição, não a oposição lá, a oposição, assim, o que lado que apoia o Serafim lá, da corrente Serafim lá, eles são a grande maioria, perderam a Câmara lá por causa de algumas questões do voto ser secreto lá, mas eles são a maioria, então eu já imaginava que não passaria. Então, talvez se fosse uma comissão assunto relevante, passaria com mais facilidade. O próprio Serafim falou que era favorável. Eu não ver assim, o Beleza, o Titonelli, que é uma comissão que ia investigar. Acabou que hoje a Câmara não aprovou comissão nenhuma, saiu com essa imagem negativa da Câmara, que acaba em pizza. Espero que ele reveja isso aí na próxima sessão e aprove essa comissão e dá uma resposta à sociedade, fazendo investigação. Acho que não estão aqui para querer caçar mandado de ninguém, de que culpa é a lei. Se a lei fala que não pode fazer o serviço, então não pode, vamos arrumar outro. Se não tiver outro, aí vamos arrumar uma outra forma lá. A gente não quer, o vereador não quer caçar ninguém, quer tirar direito, porque o cara foi eleito pelo povo, ele tem esse direito a trabalhar pelo povo lá, 4 anos lá, desde que não cumpra desfaça nenhuma lei. Então eu espero que a Câmara faça essa crítica aí, cumpra o que está valendo na lei aí, ou se não concorda com a lei, que mude a lei. Eu acho que teve corporativismo. Teve corporativismo. Tá? Eu acho que teve corporativismo. Eu acho que teve vereador votando a favor de não abertura da comissão processante, porque tem medo de que amanhã possa ser ele está sofrendo a mesma... porque denúncia qualquer um pode fazer. Exatamente. E aí eu acho que teve corporativismo, porque no futuro, né, quando vier uma denúncia possível, não abram também uma comissão. Eu penso muito simples. Se eu não quer ser processado, siga a lei. Simples e claro. Aí você não vai ter problema nenhum. Bom, eu encerro aqui a minha parte. Acho que o que eu queria falar era isso. Se você quiser falar mais alguma coisa, você pode montar. E a hora de vídeo? Deu meia hora. O assunto... Aí falou que ia falar pouco, hoje nós falamos pouco, né? Ainda bem, né? Falar um pouco, porque se fosse continuar aqui era 2 horas de vídeo. Bom, pessoal, então a gente optou hoje por falar só sobre esse assunto, que foi o assunto mais relevante da Câmara. Teve alguns projetos aprovados lá, mas de pequena relevância. O Carteirinho, depois, na hora que ele fizer o informe dele, por escrito, que vai acompanhar esse vídeo, ele já vai falar sobre os requerimentos, sobre as indicações e os projetos de lei que foram aprovados. Então, boa noite a todos, obrigado pela atenção e até a semana que vem. Um abraço.